Entre Lobos. Autor Clayton Stadler. You said you're tired of existing, half awake in my old hoodie. Capítulo 15. O que nasce da fúria. O dia estava parado, não calmo, parado, como se o tempo hesitasse em avançar. Lá fora, os lobos continuavam em silêncio, mas já não rondavam. Rodeavam. Eduardo estava no sofá, o copo na mão, o olhar fixo no chão, vazio, como se já tivesse aceitado um fim que ainda nem veio. Jerson andava de um lado para o outro, olhos inquietos, pensamentos barulhentos. Renato apareceu no batente da sala, o braço sujo de terra e pó, ainda com a chave de fenda na mão. "Preciso falar com você", disse, mas olhava apenas para Jerson. Eduardo ergueu os olhos, devagar. "Fala comigo então, fala comigo. Tem tempo que você quer. Agora fala." Renato hesitou, mas Jerson foi quem avançou. "Pode falar." Renato olhou diretamente para ele, o olhar cheio, pesado. "Sabe aquela marca no seu ombro?" Jerson assentiu, lento. Renato ergueu a manga da própria camisa. A mesma marca, escura, oval. Jerson ficou imóvel. Eduardo se levantou devagar. "Que é essa?" Renato deu um passo à frente, a voz firme. "Não é só uma coincidência. Não é só uma marca. É herança." Eduardo piscou lento. "Não." Renato continuou, encarando Jerson. "Aquela noite, sua mãe, a chuva, o trovão." Jerson olhou para ele como quem vê uma memória que nunca viveu, mas sente algo dentro dele. Reconhecia. Eduardo deu um passo à frente. "Cala a boca! Cala essa merda de boca! Agora." "Você não estava." Renato continuou. "Eu estava, e ela pediu para não ficar sozinha." "Cala a boca, Renato." Renato ignorou. E 9 meses depois, o som do copo se espatifando no chão, Eduardo avançou. Com um grito seco, ele empurrou Renato contra a parede. Os dois caíram. Renato tentou se defender, mas Eduardo era pura fúria. "Você fodeu minha mulher? Você mentiu todos esses anos?" Jerson correu para separá-los, mas os dois já estavam no chão, lutando como animais, punhos, cotovelos, dentes cerrados. Renato tentava falar, mas Eduardo o sufocava com o antebraço no pescoço. "Eu te dei tudo. Você era meu funcionário. E ela? Era a minha vida." Eduardo gritou, como se cuspisse o próprio coração. Renato o empurrou com força. Ambos ficaram ajoelhados, exaustos, ofegantes, ensanguentados. Renato sussurrou. "Você a tinha..." Mas ela estava sozinha. Sempre esteve. Eduardo caiu para trás, os olhos abertos, o peito subindo e descendo, pela primeira vez, quebrado. Jerson se afastou, encostado na parede, não falava. Cláudia apareceu no alto da escada. Assistiu à cena como quem vê uma peça de teatro bem encenada. "Engraçado", disse, com um meio sorriso. "Quando o mundo acaba, as máscaras caem tão fácil." Renato limpava o sangue do lábio. Eduardo se arrastou até o sofá. Parecia mais velho, como se a verdade tivesse roubado anos dele. Jerson olhou para Renato. "É verdade." Renato assentiu. "Não era para acontecer. Foi uma vez, mas... eu soube, no fundo. Sempre soube." Jerson ficou parado, os olhos marejando, mas sem choro. "E você me deixou crescer achando que era filho de um homem que me odiava. Eu não podia tirar isso de você", disse Renato. "E mesmo assim, eu estive aqui, sempre estive." Lá fora, os lobos uivaram, alto, longo, como se comemorassem. Cláudia desceu um degrau. "Eles sentem a divisão, o ódio, eles vivem disso." Eduardo fechou os olhos. "Então deixa eles entrarem logo." Renato se levantou. Jerson também. Pai e filho, ou talvez, 2 homens finalmente em confronto com o que eram.
Renato olhou para Eduardo. Você me odeia porque fui exceção à sua regra, mas no fundo, você já sabia. Eduardo o levantou devagar, sujo, derrotado, mas ainda com os olhos queimando. E você? Vai morrer sabendo que eu teria sido um pai melhor do que você jamais foi. Renato não recuou. Eu não quero o título, só a verdade. O relógio apitou de novo. Meia-noite, ou talvez só um novo começo. Cláudia olhou para os dois, depois para Gerson. Pronto para escolher? Perguntou. Gerson a olhou, depois para Renato, depois para Eduardo e então virou as costas. Saiu da sala sem dizer nada, subiu as escadas, porta fechada. Silêncio. Lá fora, os lobos rosnavam, famintos. You said you're tired of existing, half awake in my old hoodie, knees up, backseat of your parents' car, trying not to say you miss me. I watch your fingers pick